Você está vendo aqui que ele está incentivando a não casar, né? O incentivo dele aqui é quase sempre, olha, vai ficar melhor se não casar, né? Olha, eu estou aqui, vai ficar sem cuidado, né? Por isso eu estou dando esse conselho. É um conselho. Então, meus irmãos, o que a gente tem que considerar primeiro, já que esse assunto é casar ou não casar? O que a gente tem que considerar? Veja só, 3 coisas muito úteis para considerar essa questão que Paulo diz, né? Por quê? Porque na semana passada nós falamos sobre o casamento. Primeiro ele fala do celibato, depois ele fala do casamento, depois ele coloca em xeque, né? Casar ou não casar. Esses são os 3 assuntos aqui do capítulo 7 do livro de 1 Coríntios, né? Primeiro ele exaltou o celibato, né? Dizendo que fique como eu, né? Como aquelas pessoas viúvas, solteiros e tal. Provavelmente, por ele fazer parte do Sinédrio, ele deve ter sido casado e ficou viúvo, né? Talvez isso é a história do apóstolo Paulo. Depois ele exalta o casamento. É bom, né? O casamento não é bom porque Paulo está falando que é bom. Coloque isso na sua cabeça. O casamento é bom por quê? Porque foi Deus que fez, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, meus irmãos, tudo bem. Agora a gente tem que considerar 3 coisas sobre esse conselho de Paulo. Esse incentivo do começo até o fim, porque ele está respondendo uma pergunta. Qual pergunta que ele está respondendo? Capítulo 7, versículo 1, né? Ele está respondendo essa pergunta aqui, né? Vocês me escreveram, né? Sobre essa questão, que o homem não toque em mulher, ou seja, é melhor a pessoa ficar sem casar mesmo? Será que isso é melhor? Então ele está respondendo isso. E agora, meus irmãos, ele vai dar a mensagem final, né? Será que é bom mesmo ficar sem casar? Mas 3 considerações. A primeira consideração, né? Aqui nós temos conselhos espirituais. Não é um mandamento do Senhor, é um conselho espiritual. É diferente. Ele fala isso muitas vezes nessa carta de 1 Coríntios, né? Não é uma ordem, um mandamento como não matarás, né? Não é para matar, né? O que ele está falando aqui, meus irmãos, é um aconselhamento espiritual para o cristão. Por isso que ele fala, olha, eu não tenho o mandamento do Senhor, contudo eu dou o meu parecer, e o parecer dele era muito importante, e era válido no tempo dele, como é válido no tempo de hoje, né? Até no final, ele escreve o último versículo que ele escreve aqui do capítulo 7, se você reparar, né? Ele fala assim, né? Segundo o meu parecer, eu também tenho, eu cuido que eu tenho o Espírito de Deus, ou seja, que eu estou falando aqui, é um Espírito do Senhor. Quando, meus irmãos, o Eliseu, ele corrige o Geazi, não tem um mandamento de Deus para que todas as pessoas que falem em nome do profeta uma coisa que não disse, vai ficar leproso. Mas foi o que foi resolvido naquele momento. Da mesma forma, o que Paulo acha melhor naquele momento era a pessoa ficar solteira. É a visão de quem pensava que o fim está próximo. O versículo 29, ele fala assim, dá uma olhada aí no capítulo 7, no versículo 29, porém eu digo isto, irmãos, porque o tempo se abrevia. Então, na cabeça dele, meus irmãos, estava acabando já o tempo, né? Era um pensamento não só do apóstolo Paulo, é bom falar nisso, né? A igreja primitiva pensava que Jesus ia voltar de uma forma iminente, estava bem próxima a volta de Jesus Cristo. Isso se evidencia na igreja primitiva quando todo mundo vende os seus bens, sabe? E deposita nos pés dos apóstolos. Aí eles eram loucos, perderam tudo, não perderam. Por quê? Porque Jerusalém realmente foi destruída, né? E o único dinheiro que se aproveitou foi o dinheiro que foi colocado aos pés dos apóstolos, mesmo que eles estivessem fazendo isso pensando numa volta iminente de Jesus, mas era um pensamento que estava na igreja, né? Que Jesus ia voltar o mais rápido. É a visão de quem passava por tribulação. Aí no versículo 26, do capítulo 27, né? Tenho por bom por causa da instante tribulação, né? Ou você pode falar assim, por causa da presente angústia. Aqui na minha tradução não está uma tradução forte, está escrito assim, tenho por bom por causa da instante necessidade, veja só,
mas a tradução mais certa é presente angústia. Tá? Então, eles estavam vivendo um tempo de muita angústia. Então, aqui, meus irmãos, é a visão de quem passava por tribulação. Aí você vê que Paulo fala, por causa da presente angústia, é bom que o homem permaneça como está. Ou seja, a pessoa que está vivendo uma tribulação, que está vivendo assim, acuado, que ele está passando por grandes aflições, realmente se perguntar para ele, é melhor casar agora ou é melhor ficar solteiro? E se ele fosse casado, e se os filhos dele estivessem lá e fossem presos também, levados? Então ele está dizendo, olha, a melhor coisa nesse momento para uma pessoa é esperar a volta iminente de Jesus, é não se casar. Você sabe que o livro mais vendido cristão, né, o livro mais vendido depois da Bíblia é o Peregrino. O Peregrino ele foi escrito quando John Bunyan estava preso lá embaixo, né? E era um momento muito difícil para ele. Por quê? Porque a família dele precisava muito que ele estivesse em casa por causa do sustento. E ele foi preso várias vezes. Eles falavam, rapaz, se você parar de pregar, a gente deixa você solto, né? Eu prefiro ser preso. E ele, para piorar, tinha uma filha que era cega, né? Então, o que ele fazia, meus irmãos? Ele fazia cadarço. Lá na cadeia, ele fazia cadarço, e a menina cega dele vendia para poder sustentar a família. Então, só quem passa por tribulação vai entender de fato o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ou seja, é melhor você viver sozinho, viver solteiro por causa da tribulação. Jesus está voltando, é o meu parecer, não é um mandamento do Senhor. Porque tem pessoa, meus irmãos, que atravessa tudo. Ela pega um versículo da Bíblia completamente isolado de qualquer contexto bíblico e fala assim, tá vendo, o melhor mesmo é a pessoa não casar, né? Está aqui, está escrito aqui. Então isso não é para todos, nós vimos a semana passada. Casar não é para todos, ficar solteiro não é para todos, lembre disso, né? O ponto determinante aqui é a visão escatológica de Paulo, né? Ele realmente, meus irmãos, pensava que Jesus estava voltando. Então esse é o ponto que determina o seu conselho, é a visão escatológica dele. Então, não é só dele, eu falei para vocês. O apóstolo João, quando ele escreve, ele fala assim, né? Pode mudar aí, pode mudar aí. Está lá, ele fala assim, meus filhinhos, já é a última hora. Ele pensava, né? E ainda, meus irmãos, João foi aquele apóstolo que Deus deu a visão apocalíptica para ele. Que ele foi, né, colocado lá na ilha de Patmos e ele viu o mundo acabar, né? Então, os conselhos dele, realmente, ou do apóstolo Paulo, era de uma pessoa que Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Só que passou 2000 anos e ainda Jesus, ele não voltou, e a igreja deve pensar como eles, né? Por isso ele insiste nessa palavra aqui, meus irmãos, sem cuidado, tá? Essa palavra ele vai usar mais de uma vez. Eu gostaria que vocês estivessem sem cuidado. É muito importante ler aqui, sabe? Era um tempo de perseguição. O homem cristão que não tinha família podia fugir em qualquer momento. Sair, por exemplo, lá de Jerusalém e ir para Roma. Entrar dentro de um barco e ir para Roma, fugir daquela perseguição. Agora, se ele fosse pego, ele não tinha que pensar na esposa e que os filhos ficariam órfãos. Porque esse é um pensamento. Meus irmãos, uma pessoa, quando ela está casada, quando ela tem a família, a esposa, os filhos, quando ele está passando num momento de aflição, ou ele sente que ele vai morrer, ele não está pensando nele, ele não consegue pensar nele. A única coisa que vem na cabeça dele é o quê? É os filhos e a esposa. Eu acho que alguém aqui que é casado já deve ter passado por uma experiência dessa, né? Sem aquele sentimento, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho uma claustrofobia medonha. Eu não sei o que deu na minha cabeça, quando eu estava lá em Israel, de entrar naquele túnel de Ezequias, que você anda mais de 1 quilômetro lá, tudo escuro, com a água batendo aqui em você. Olha onde que eu estava com a cabeça, né? E eu estava muito tranquilo, sossegado, um grupo de cristãos africanos na frente, um grupo de cristãos americanos ali, os americanos cantando em inglês e os africanos cantando na língua deles. Estava bonito o negócio, sabe?
Lá no meio do caminho eu lembrei que eu tinha claustrofobia. Olha que lembrança, coisa do inimigo isso aí, né? Eu imagino que seja. Aí eu falei, vou morrer, eu vou morrer. Né? Saí empurrando, o irmão Murilo estava na frente, né? Eu falei, eu preciso de espaço, era um escuro, não dava para ver nada, né? Só aquela música que parecia que ajudava começou a atrapalhar, né? Eu falei, e agora? O que vai ser das crianças? O que vai ser da Valéria? Não sei o que, vou morrer aqui, eu não vou, né? E pior, vou ser enterrado aqui, né? Vou ser enterrado aqui, porque como é que eles vão levar eu lá num caixão daquele lado, lá, né? E sabe, meus irmãos, a gente pensa, quando você pensa na morte, você pensa o quê? O que vai acontecer com a esposa e com os filhos? É por isso que ele está dizendo, sem cuidado. Paulo desejava que a igreja fosse como um exército que não está sobrecarregado com bagagem, né? Para eles poder realmente marchar. E aí ele mesmo, o que ele tinha? Ele tinha uma agulha, uma meia dúzia de carretel, você está entendendo, para fazer as tendas dele, é o que ele carregava. Então, meus irmãos, diferente de um pastor, atualmente, né, é melhor que o pastor esteja casado, esteja família, mas lá no tempo dele, para um apóstolo, por exemplo, o melhor seria o quê? Não ter nenhum cuidado, para ele poder sair e ir para todos os lugares, e se alguém fizesse algum mal para ele, não tinha como ameaçar sua esposa, os seus filhos. Esse é o pensamento do momento, por isso que ele fala, não tenho o mandamento do Senhor, eu tenho o quê? Eu tenho o meu parecer, e por causa da presente angústia, né, é que ele está falando, eu gostaria que vocês estivessem sem cuidado. Muito importante pensar nisso quando nós estamos lendo esses versículos aqui. Vamos continuar aqui então, meus irmãos, né? Deixa eu mudar aqui, né? Aqui, o casamento, né? Vamos para o versículo 28, vamos lá. Se você se casar, você não peca, e se a virgem se casar, ela não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria vos poupar. É o que o apóstolo está dizendo, o casamento, ele envolve o quê? Ele envolve muitas dificuldades. Se você olhar os casamentos, qualquer casamento que tem no Velho Testamento ou no Novo Testamento, é o quê? É uma luta. Por quê? O mundo, Jesus mesmo disse, no mundo tereis o quê? Vocês vão ter aflição. Aquela ideia que a pessoa vai casar e é um paraíso, não, isso aí não existe. Isso aí é só na cabeça de pessoa que não tem o que fazer, né? Mas o casamento é uma luta, desde o dia que você se casa até o dia que você vai morrer, a sua preocupação vai ser a esposa, vai ser os filhos, o que eles vão comer, o que eles vão vestir, onde é que vai trabalhar, não é essa a nossa preocupação? É a preocupação de um pai, é uma preocupação da mãe. Mesmo que eles crescem, eles se casam, aí vem outras preocupações, não é? Aí vem os netos, aí vem os da vida, né? E tudo isso aí. Por quê? Porque faz parte da natureza humana. E Paulo está dizendo lá no versículo 28, eu queria poupar vocês disso aí. Quando você vê, meus irmãos, o casamento da Sara com o Abraão estava sempre preocupado com ela, e ela também estava preocupada com o Abraão. Tanto é que eles passaram 20 e poucos anos, 25 anos pensando que um ia morrer. Um dos dois ia morrer por causa da beleza da Sara. E mesmo depois que eles tiveram, né, lá o Isaac, é a Sara que toma aquelas providências, olha, não tem jeito de viver desse jeito, com esse menino aqui, com essa mulher aqui, vai ter que mandar embora, tal. Ela toma as iniciativas, por quê? Porque estão em tribulação, meus irmãos. É assim. Então, nós não temos nenhum casamento perfeito e sem nenhum problema na Bíblia. Não tem. Por quê? Porque eles são humanos. Uma das minhas irmãs, quando estava casando, o pastor João fez o casamento delas, né? E acho que foi a Silvana que fez o casamento da Silvana. Mas eu tinha ouvido isso quando eu era moço ainda, sabe? Quando a irmã Lúcia casou, lá em Garça, eu morava em Cornélio ainda, eu assisti um casamento. E o pastor João ele disse uma frase, ele diz, olha, eu estou casando 2 seres humanos, eu estou casando 2 pecadores, eu não estou casando 2 anjos, porque anjo não se casa, ele disse isso, né? Quando eu penso nisso, eu fico pensando na sabedoria do pastor João em dizer isso, que na verdade está casando o quê? 2 pecadores, salvos, lavados pelo sangue de Jesus, mas pessoas que vão enfrentar muitos problemas pela frente.
E aí, meus irmãos, Paulo está dizendo, né? O casamento envolve dificuldade. Eu queria poupar-vos na carne. Que tipo de tribulação, né? Aprender a amar alguém que você não casou. Esse é o primeiro passo. Quando você casa, você tem que aprender a amar uma pessoa que você não casou com ela, né? Tinha uma ilusão na tua cabeça, mas aí vem a realidade. Qual que é a realidade, né? Que as pessoas no namoro é de um jeito, no casamento vai ser outro completamente diferente. Então, você vai ter que aprender a amar aquela pessoa estranha, né? Isso é importante. Amar, a perdoar, a cuidar, a suprir, sabe? Então, você tem que aprender a amar o seu cônjuge. Segundo, problemas financeiros, problema de saúde com os filhos, problema de comunicação, de fraquezas pessoais, de ciúmes, de orgulho, né? Quanta coisa, meus irmãos. O casamento envolve tudo isso. E o apóstolo Paulo, como eu disse, ele está dizendo, olha, existem muitos cuidados, eu queria poupar vocês desse cuidado nessa presente perseguição que nós estamos vivendo. É isso, né? Só entre num casamento, né, se você realmente não pode ficar sem ele. Esse foi um conselho do apóstolo Paulo aqui no capítulo 7. Só case se você não conseguir ficar sem aquela pessoa. 2 versículos eu escolho. Primeiro, o versículo 9 do capítulo 7. Dá uma olhada aqui. Se você não pode se conter, case-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Mas olha o que está escrito no versículo 27. Está ligado à mulher, não busque separar-se. Está livre de mulher, não busque mulher, né? Então, só case se você realmente não pode mais ficar sem viver com aquela pessoa. Senão, meus irmãos, você vai sofrer além do que você imagina. Porque é o seguinte, por que as pessoas casam, né? Ah, eu estou casando, todo mundo está casando, eu não estou casando, então eu tenho que casar. Esse é o campeão, né? Eu vou casar porque está todo mundo casando. Eu não vou ficar, né? Todo mundo casou porque eu não posso casar, né? Aí, esse é um pensamento. É um pensamento absurdo, né? Ah, o meu pai gosta muito daquela pessoa, mas quem tem que gostar é você, não é seu pai, né? Quem tem que gostar é você, não é sua mãe, né? Isso aqui é um conselho do Schoit, né? Que o Schoit falou, não, né? Quem tem que... é a pessoa, né? Por quê? Porque a pessoa, meus irmãos, é que vai viver com seu filho ou com a sua filha, né? Ah, eu gosto tanto dessa pessoa, mas ela às vezes nem gosta do seu filho, né? Vai maltratar, nem gosta da sua filha, vai maltratar. Então, veja só, né? Meu pai gosta muito daquela pessoa, porque eu tenho medo de ficar sozinho no mundo, porque aquela pessoa tem dinheiro, por paixão, né? A paixão acaba logo, se destrói. Então, tem muitos mais motivos, mas não se case, né? Só entre num casamento se você não consegue ficar sem aquela pessoa, né? E o casamento, ela tem que ser ideal, né? Vamos dar uma olhada no versículo aqui do capítulo 7, do versículo 29 a 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulher seja como se não tivesse. Os que têm mulher como se não tivesse ou não precisasse da mulher. Que negócio é esse, né? Olha o versículo 30. Os que choram como se não chorasse. Os que se alegram como se não se alegrasse. Os que compram como se não possuísse. Os que usam deste mundo, né, devem viver como se não usasse ele, ou melhor, aproveitasse. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui, né? A gente vê que o casal cristão hoje, ele vive realmente intensamente no mundo, não espiritualmente. Intensamente no mundo. Sabe, eu tenho que me alegrar, eu tenho que comprar, olha o que está escrito aí, né? Minha esposa, meu marido, né? Calma lá, né? Imagine que eles têm todos os seus desejos, é como aproveitar melhor esse mundo, é como ser mais feliz. Agora, isso é uma contradição com a palavra de Deus. Mas os nossos jovens hoje, principalmente, como eles não passaram por nenhum momento de crise, agora vão passar, porque o mundo vai passar por crise,
eles vão entender o que o apóstolo Paulo está falando. Eles vão entender. Talvez essa outra geração que está vindo aqui, ela vai poder entender o que muitos lá atrás, eles já entenderam. Veja, mas isso aqui é no sentido espiritual, principalmente. Né? Por quê? Porque o marido e a esposa hoje virou um Deus. Porque os filhos hoje viraram deuses. Porque um carro, uma casa hoje vira Deus. Porque minhas férias e coisa e tal, vira Deus. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Veja o que nós temos aqui. Os casais estão vivendo tão intensamente no mundo que eles não têm tempo para servir a quem? Para servir a Deus. Tudo menos Deus. Esse é um tempo agora, meus irmãos. Não viva para o mundo. Apenas viva no mundo, mas não viva para o mundo. O foco tem que ser quem? O foco tem que ser Deus. Deus deve ser o foco. Aqui eu vejo um exemplo de Isaac e Rebeca, né? Por quê? Porque é o único casamento mesmo ideal que você tem nas Escrituras, no Velho Testamento, porque aí você vai ter outro no Novo Testamento, que é de Maria e José. Tanto Rebeca quanto Isaac, eles têm um ideal. Eles não se vê antes de casar. Não faz isso. Mas o que acontece? Ela recebe aquela mensagem, né? E ela aceita aquele desafio de ser a mãe de uma grande nação. Ela aceita. E é por isso, meus irmãos, que ela toma a providência que o marido não tomou. Quando ela estava grávida, foi dito para ela, o maior vai servir o menor. O pai não respeitou isso aí. Então, ela sabendo que o pai não tinha respeitado, né, o seu marido, falou assim, não, mas calma lá, meu ideal é primeiro Deus. Ela usou meios errados, mas o princípio dela era certo. Então, ela entendeu mais do que o Isaac, o quê? Que primeiro Deus. Isso é um casamento ideal, primeiro Deus. A mesma coisa de Maria e José. O José já estava indo embora. E por que ele voltou? Bom, ele voltou porque ele tinha uma missão de cuidar do filho de Deus. Então, o casamento ideal, ele tem uma missão. É paixão? Não, é missão. O casamento ideal é uma missão de servir ao Senhor. É uma missão. Olha, meus irmãos, servir a Deus deve ser a prioridade do casal, né? E isso tem sido combatido pelos cristãos evangélicos hoje, principalmente. Não é os católicos, não, os cristãos evangélicos. Olha só, o dia do Senhor agora. Você sabia que tem muitas igrejas que não fazem mais culto no domingo? Isso é uma ideia que não nasceu longe daqui, nasceu perto daqui. E vai se espalhando cada vez mais. Por quê, pastor? Porque é o dia da família. Então, a minha família, ela é mais importante do que servir a quem? Do que servir a Deus. Então, eu tenho que tirar esse dia para a minha família. Eu acho legal quando o irmão Félix, ele entendeu o dia que ele perdeu a família dele. Diz que ele chegou na casa dele, ele estava lá bem tranquilão, nos Estados Unidos, muito rico, o pai dele era muito rico, deixou uma herança boa para ele. E aí ele pertencia para aquela primeira igreja batista de Dallas, daquele grande pastor famoso, sabe? Do qual o Billy Graham era membro daquela igreja. A filha dele foi batizada lá, com a assistência do Billy Graham. E ele chegou na casa dele, lá naquela casa nos Estados Unidos, colocou a mão na filha, colocou a mão na esposa, e ele disse, minha família. E já estava muito de idade quando ele disse isso. Ele fala, como eu desonrei a Deus, quando eu pensei só na minha família. Eu ensinei eles a não amar a Deus em primeiro lugar. Eu não precisava daquilo. Veja, meus irmãos, o que eu estou falando para vocês é muito sério. Eu vejo mensagens exaltando primeiro o homem e depois a Deus.
São mensagens que é muito diferente do que Jesus ensina. Quem não deixar o pai, não deixar a mãe, não deixar a esposa, não deixar os filhos, não deixar os bens, por amor de mim e da sua palavra, não é digno do reino de Deus. Aí as pessoas fazem muita confusão com isso. Não é deixar por abandonar, não, a não ser que seja um extremo. É quando nós realmente amamos primeiro a Deus, exaltamos a Deus e queremos que a nossa família nos siga nesse projeto de amar e ser. Mas você não ama a sua esposa, você não ama os seus filhos, é claro que ama. E por amar tanto eles que a gente quer colocar eles no altar de Deus. É por isso. Nós temos um exemplo, meus irmãos, maravilhoso para isso, que é o do Abraão e do Isaac. Vocês estão lembrados? Abraão, pega o filho que tu amas. Já viram aquele versículo lá? Vocês querem conferir comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 22? Então veja só, porque esse é o versículo mencionado pelo irmão Félix, capítulo 22, e você veja aqui o dilema, capítulo 22 e versículo 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem? Faltava amor de Abraão? Abraão amava Isaque? Sim ou não? Vocês concordam que ele amava Isaque? Quem está dizendo que ele amava Isaque? Não precisa de testemunho de ninguém. O próprio Deus está dizendo, você ama o seu filho. É verdade. E oferece para mim lá no Monte Moriá. O que Deus queria é que aquele filho ensinasse, que aquele pai ensinasse o seu filho que vale a pena ir até o altar e depositar o que a gente tem de mais precioso no altar de Deus. A coisa mais preciosa que Abraão tinha era o seu filho. E ele foi lá, ele colocou o filho dele nas mãos de Deus. Foi a maior prova de amor de um pai para um filho, foi justamente aquela. Então, o que nós estamos vendo hoje é o inverso. Hoje a família tem um dia, e tomaram justamente o dia do Senhor. Calma lá, eles podiam tomar a sexta-feira. Eles poderiam ter tomado segunda-feira. Não, mas eu tenho que trabalhar na segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Então o dia do Senhor tem que ser roubado pela família. Aí vale. Um assalto à mão armada ao dia da família. E eles pregam isso a grosso som, hein? E ai de mim, coitado do pastor Gilberto, quando vai falar que não concorda com isso. É porque você não ama a sua família. A gente escuta essas coisas. O que Paulo ensina a ser prioridade. O solteiro deve cuidar das coisas do Senhor. E as esposas devem cuidar do marido, o marido da esposa. Porém, olha só o que diz o final. Unir-se ao Senhor sem distração alguma. Quando fala que a mulher vai servir o homem tem que servir a mulher, mas é para ir para o altar, sem distração nenhuma, para o Senhor. Ou seja, a gente tem um outro exemplo aqui, E o outro exemplo que nós temos, meus irmãos, é de quem? É do Josué. Josué. Porque no final lá, quando ele vê todo mundo debandando, agora já tem casa, já tem sítio, já tem plantação, não precisa mais do maná, não precisa mais da água da rocha, não precisa nem orar mais, não precisa nem servir a Deus mais, já tem tudo. Aí ele olhou e disse, olha, eu e a minha casa, vamos fazer o quê? Vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Vocês eu não sei. Aqui, eu, Josué, minha esposa querida, amada, e meus filhos, nós vamos para o altar. Nós vamos lá, nós vamos servir ao Senhor. É nesse sentido, meus irmãos, que o marido cuida da esposa e da esposa cuida do marido. É sempre num sentido de elevá-los até a presença de Deus. Fora isso, seria mesmo um grande absurdo. É dizer que meu cônjuge, que o meu lar está a serviço do Senhor, Então aqui nós aprendemos, o solteiro, ele fala aqui no capítulo 20, vamos voltar lá no capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, vamos voltar.
capítulo 7, ele começou a falar dos solteiros, e diz assim, né? Versículo 33, né? 32. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado, aquela preocupação. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Porque você imagine o tempo de uma pessoa casada. Imagine só, quantos cuidados tem um pai e quantos cuidados tem uma mãe. Agora, a mãe tem inúmeros cuidados a mais até do que o pai. Não importa se ela trabalha fora ou não trabalha fora. Ela tem que levantar, ela tem que fazer o café, ela vai lá e vai arrumar as crianças para ir para a escola. E aí, quando as crianças voltam da escola, eles querem comer, tem que ter comida, tem que ter não sei o quê, tem que ter roupa lavada. Não para em nenhum momento. Nenhum momento. Veja só. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que uma pessoa solteira não tem esses cuidados. Eu me lembro muito bem, porque eu morei 7 anos sozinho, eu não tinha esse cuidado, sabe? Eu olhava assim na pia, estava tudo verde. Eu falei, nossa, que legal, né? Vou colocar um amarelo aqui para ficar a bandeira do Brasil, né? Para ficar uma coisa bonita, sabe? Não fazia muito isso não, né? Verde porque tem aquelas coisas horríveis, né? Que não lava, vai ficando verde tudo lá. Às vezes só. Mas você pense bem, meus irmãos, que a nossa preocupação é bem menor. Perdão, a preocupação do solteiro é bem menor. O que ele tem que fazer da vida dele? Vamos dizer, um jovem solteiro, está lá na casa dele, né? Ele faz muito menos coisa que seu pai e sua mãe. E aí tem outra, né? O final de semana, o que ele vai fazer? O pai e a mãe têm que continuar com aquela atenção, os cuidados da casa. E o solteiro? Ele pode servir ao Senhor, fazer visita, ir lá atrás da quem ele que está desviado, correr atrás. Então, meus irmãos, imagine o tempo de uma pessoa casada, o solteiro está livre de todos esses cuidados, né? Pouca responsabilidade. Por isso que tem a pergunta aqui, o solteiro da Igreja Batista da Fé, né? Você está cuidando das coisas do Senhor? Está ligado a algum ministério da igreja? Aqui na igreja é complicado, a pessoa tem que estar ligada a muitos ministérios ao mesmo tempo, né? É o ministério da rota, é o ministério da música, é o ministério de ensinar, é o ministério de tudo. Igreja pequena é boa por causa disso, né? É a mesma coisa que você entrar ali num serviço e coloca você para fazer todas as funções, né? Não é assim? Tem serviço que é assim, hoje você vai no caixa, e amanhã? Amanhã você fica ali na mesa, e depois você fica no balcão, hoje tem que lavar o banheiro, né? Quando eu trabalhei no despachante era assim, uma semana um lavava o banheiro, outra semana eu ficava no balcão, outra semana batia a máquina, né? Ou seja, eu aprendi a fazer de tudo. Por quê? Porque era preciso, era um lugar pequeno, não tinha uma pessoa só para lavar o banheiro. Mesma coisa uma igreja como a nossa. Aqui a pessoa tem que se virar o tempo todo. Eu acho muito bom isso, né? Não acho ruim, não, porque é melhor, meus irmãos, assim do que qualquer outra coisa. E qual que é o dilema dos casados? A necessidade de agradar o cônjuge, né? Porque Paulo está dizendo aqui no versículo 33, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como de agradar a sua mulher. Depois ele repete isso no inverso, né? Da mulher agradar o seu marido. Então, é bíblico, tá? Agradar o cônjuge, é justo, é necessário, né? Só que o cônjuge jamais deve usar como desculpa o serviço do Senhor para evitar seus compromissos maritais, né? Se eu não vou te ajudar hoje, eu não vou te ajudar mais. Por quê? Porque eu tenho que ajudar a igreja. Lembra que as pessoas faziam isso com seus pais lá no Novo Testamento? Pai, eu não vou poder te ajudar porque eu tenho que dar essa oferta lá para o Senhor e tal. Lembra disso que Jesus falou sobre isso? É a mesma coisa. Olha, dá sim para a pessoa cuidar do marido, cuidar da esposa e servir a Deus fielmente. Dá. Não precisa parar um trabalho, não. Dá para fazer isso sem problema, né? E a necessidade de pôr Deus em primeiro lugar, né? Eu acredito que buscar em primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Isso não vale só para o solteiro, isso vale para o casado. Como Josué disse, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, né?
Quando o pai ou a mãe mostra, né, que a família, meus irmãos, para a família que Deus está em primeiro lugar, a família vai acompanhar ele, vai acompanhar, né? Olha, o Noé, ele deixou tudo para fazer o quê? Para fazer a arca, correto? Não estava trabalhando para Deus? Quando ele entrou na arca, o que Deus disse? Entra tu e a tua casa. Entra tu e a tua casa. Ou seja, a esposa, os filhos, a nora, tudo foi junto. Por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Não é desculpa, o casal, o pai, a mãe, não tem desculpa de não ser o primeiro a ir adorar a Deus. Para mostrar, meu filho, primeiro você tem que amar a Deus. Deus em primeiro lugar. Não temos desculpa. Então, irmãos, agora você vê o quê, né? Os casados põem Deus em segundo plano. A gente só vê, casou ou quer casar, a igreja já fica em segundo plano. É uma pena. Estava dizendo em oração e eu repito, olha, nossos jovens, eles têm que escolher melhor quem namora com quem quer casar. Tenho dito isso. Porque certamente, meus irmãos, isso influi no serviço do Senhor. Orem, pais, orem pelos seus filhos. A desculpa da mulher é o cuidado da casa, a desculpa do homem é o cuidado com os negócios. Não tenho tempo, não tenho tempo. Sempre é o tempo de Deus que tem que ser roubado. Sempre. Deus em segundo lugar. Agora, irmãos, alguns alertas a casados e solteiros, né? Olha só, um alerta aqui. Não viva para as riquezas. Não enche o seu bolso às custas de sua alma. O que muito afasta as pessoas de servir a Deus, seja casado, seja solteiro, é o desejo de ficar rico. Então não encha, olha esse conselho, não encha seu bolso à custa de sua alma, né? Deus, ele pode muito bem, se for da vontade dele, te fazer prosperar em muito, muito mesmo. Deus, ele coloca a mão e as pessoas, né, vão... Eu lembro que o pastor João, uma vez, ele estava me dizendo, né, falou assim, olha, o neto dele parecia uma pessoa que não tinha muita coisa, sabe, para oferecer, humilde, sabe, pobre e tal. E ele desenvolveu um negócio que é colocado nos carros da Ford, que a Ford virou modelo. Eu não me lembro o que é, sabe? Mas ele, naquela simplicidade dele, ele sabe, inventou aquele negocinho. A Ford comprou a ideia e a vida dele fez o quê? Mudou. Mas ele era um jovem que amava primeiro a Deus. Vocês já devem ter ouvido falar do Rockefeller, né? Como é que é? Rockefeller, isso, né? Ele até onde a sua saúde permitiu, aonde a saúde dele permitiu, ele foi professor da escola dominical. Domingo, ele estava na igreja dele de sempre. A igrejinha, ele pegava a coisa dele, ia lá para a igreja, abria a Bíblia, ensinava a palavra de Deus. Então, essa história de que a igreja atrapalha uma pessoa é uma mentira. E muito mais ainda se a igreja ensina a palavra de Deus, a Bíblia. É por isso que o diabo quer colocar as pessoas onde não se ensina a Bíblia, para ela não fazer parte dessas promessas maravilhosas que Deus tem para nós. Continuando aqui, meus irmãos, outro alerta aqui. Não viva para o trabalho. Olha, para os cristãos, o melhor lugar para trabalhar é onde ela pode fazer mais para Deus. Muito mais para Deus. Quer dizer, qual que é o melhor lugar para mim trabalhar? Qual é o lugar que mais te aproxima de Deus? Qual que é o melhor rapaz para mim namorar? Qual é um rapaz que te aproxima de Deus? Qual é a melhor moça para mim namorar? Qual é a moça que te aproxima de Deus? Qual é o melhor lugar para mim trabalhar? Qual é o melhor lugar que te aproxima de Deus? Parece que o pastor quer que todo mundo fique pobre, miserável. Não, meus irmãos, eu tive que fazer minhas escolhas quando era jovem também.
Eu tive. E Deus me abençoou muito. Não estou pedindo nada do que não foi feito. E cuidado com os cuidados deste mundo, né? Não viva para agradar os outros. A Bíblia diz que onde tiver o seu tesouro vai estar o seu coração. Isso inclui pessoas, relacionamentos, né? Você vai ver onde que está o seu tesouro. Não, meu tesouro é essa pessoa. Então, você vai viver em torno dela, não em torno da palavra de Deus. Cuidado, onde tiver o teu tesouro, estará o seu coração. Ah, esse trabalho aqui é tudo que eu sonhei, coisa e tal. Você nem pode ir à igreja nesse trabalho, não é verdade? Não vai dar, vou ter que ver alguma coisa então. Diga não a isso, né? Se uma pessoa, um hobby, um cavalo, um cachorro, uma casa, uma planta, um trabalho, for mais importante que Jesus, então os cuidados deste mundo já te tomou, já te arrebanhou, né? Meus irmãos, às vezes por conta de um hobby, né? Um hobby. Uma vez eu disse para um membro da igreja, vem cá, você deixou de vir na escola dominical porque você quer andar de bicicleta? Gastou um dinheirão para se equipar para andar de bicicleta. Qual que era o horário de andar de bicicleta? O horário do culto, no domingo de manhã. À tarde estava tão cansado que não podia vir na igreja. Agora, isso é amor à palavra de Deus. A igreja tem em todo lugar. Não é uma questão de igreja tem em todo lugar, não. É como você considera os seus compromissos espirituais. Então você sabe quem vai ser abençoado e quem não vai ser abençoado. Isso em questões espirituais, não é em questão financeira, não. Questão financeira, para mim essas coisas nunca teve valor, sabe? Nunca. Sou desapegado disso, graças a Deus, Deus tirou essas coisas do meu coração. Tirou do meu coração quando eu tinha 21 anos de idade, completamente. Perguntas fundamentais para quem quer se casar. Está ali. O pretenso candidato, ele é crente? Sim! Lembra o Silvio Santos perguntando para a pessoa fica dentro daquela casinha lá. Quer trocar esse boné velho aqui em troco de esse carro 0 km? Não! Aí a pessoa perdia tudo. Não, você não está dentro de uma cabine, tá? Você está sabendo o que você está fazendo. Aqui a pergunta é, o pretenso candidato é crente? Não! Então você está sendo vencido pelos cuidados deste mundo. O pretenso candidato está livre ou ele está fugindo de seu compromisso com outra pessoa? Essa é outra história do pastor João. De um irmão muito consagrado que olhou para a esposa dele e ele disse assim, minha esposa, você está vendo, eu vou ter que me divorciar de você porque eu vou ter que me unir a essa pessoa, a outra pessoa, né? Porque ela tem 7 filhos e ela ficou viúva, então eu tenho que cuidar dessas crianças. Desculpa, né? Não, ela não está livre. O penúltimo versículo aí, dá uma olhada no penúltimo versículo, capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Se falecer, tudo bem. Se morreu, pode largar. Enquanto não morrer, não pode largar. Então, está fugindo de um compromisso? Agora imagine, se uma pessoa tem um compromisso, ele é casado com outra pessoa, e aquela cristã ou cristão sabe disso, vai ter que largar da esposa, abandonar os filhos para casar com ela. Então, meus irmãos, isso é até uma desumanidade, não é nem uma falta de fé, é uma desumanidade. Considero isso um absurdo muito grande. Eu posso viver sem aquela pessoa ao meu lado, como nós já falamos? Como esse casamento afetará meu relacionamento com Deus e a sua igreja? Como é que esse relacionamento está afetando? É simples, é só você ver a pessoa antes daquele namoro e depois daquele namoro. Não vai mudar depois que casar, só vai piorar. É só isso. Estou glorificando a Deus com esse casamento, é para a glória de Deus, é porque eu gosto, que eu quero. Estou preparado para entrar nessa união para o resto da minha vida, sem volta? Nenhuma dessas perguntas foi eu que fiz. Nenhuma. Peguei de um outro pastor.
roubado completamente. Para vocês não dizer que eu não fui original. Então não são minhas essas palavras. Talvez de um pastor muito mais consagrado do que eu, certamente. Mas eu vejo isso, eu quero isso aqui para todos os meus filhos. Eu quero isso. A Lara já casou com a graça de Deus. O marido dela vem para a casa do Senhor, teme a Deus. Hoje de manhã estava ajudando aqui com as crianças, 7 e pouco já estava tirando as cadeiras. E eu louvo a Deus por isso. O Felipe está namorando uma moça da igreja e os dois vão ter que tomar certas decisões. A Maria Lídia está namorando o Caio da mesma forma. Então, tanto o Felipe quanto a Maria Lídia têm que olhar para essas perguntas aqui e ver, e tomar decisões, todos eles. Nós tomamos decisões para nós ou para a glória de Deus? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha, o livro de 1 Coríntios, a gente apanha dele do começo ao fim. Quando eu falo a gente, é eu, é vocês, tá? É um solteiro, é um casado. Nós vamos apanhar até o capítulo 16. Igreja Batista da Fé, primeira carta à Igreja Batista da Fé em Marília, é o 1 Coríntios, tá bom? Nós vamos apanhar. A gente podia ter fugido, escolhido outro livro, para mim ia ser mais fácil, não ia ser mais fácil? Mas nós não vamos fazer isso, nós vamos até o fim, doa a quem doer. A gente vai ler a palavra de Deus e ela vai bater bastante em nós. Não tem problema. Eis-me aqui, Senhor. Não é o que disse Maria? Cumpra em mim segundo a sua palavra. Façamos a vontade de Deus.